entrando no ar com Pode Falar de Tudo. E hoje, olha, vou dizer uma coisa aqui. Somando, temos muita história para contar. E hoje eu, Patrícia Zingali, jornalista, atriz, RP, juntamente com Ana Paula Aragonês, consultora de imagens e também estilista, estamos recebendo aqui no nosso programa a maravilhosa Paty Silva, que é uma influenciadora dos 50 a mais, mas que já vem vindo desde lá os 40, né? Isso aí. Ela é mãe, ela é vó, enfim, é uma mulher, quase uma mulher maravilha, mas também temos as nossas fragilidades, né? Total. Infelizmente, a gente domina. Mas a gente domina, É. por isso que a gente está aqui para se ajudar. É isso aí. Só dá um oi lá pra gente, então, Ana Paula. Pra gente. Aqui? Essa é a Ou tua ali? câmera. Lá. Então, oi, gente, tô aqui com a Paty Silva, que, aliás, assim, tem toda essa história que a Paty falou e inspira muito, né, Paty? Muito. Eu vou te falar, assim, ó, que depois que eu te conheci, eu nem sei como eu conheci, na verdade. Ah, foi tu. Fui eu. Foi tu que me mandou, e aí, tipo, a Paty falou assim, Ana, ela é tua cara, tu vai adorar, não sei o quê. Sim, e eu amei, assim, e eu fico assim, ó, sabe o que eu mais gosto? Eu tava falando isso ontem, assim, do teu Instagram, é essa coisa do dia a dia, da Sim. rotina, do possível, da realidade, porque às vezes a gente fica olhando essas blogueiras, influenciadoras lá em Paris, com Isso. aquele cabelo perfeito, né, com aquela vida de sonho, e daí daqui a pouco eu fico horas ali vendo tu fazer uma receita, me dá uma paz no coração, sabe? Uma coisa assim de Sim, compartilhar. sendo ela mesma, na verdade. Exatamente, é. Então, conta pra gente um pouquinho assim, como é que tu começou? Não, primeiro acho que podia meio que a história, né? Como é que tu veio parar no Rio Grande do Sul? Porque eu já vi que tu é de Santa Então, Catarina. eu vou tentar resumir o máximo que eu puder. Tá, vai lá. Bom, eu vim para o Rio Grande do Sul por conta do trabalho. Na época eu trabalhava numa multinacional, então eu fui promovida, só que eu tinha que assumir a região do Rio Grande do Sul. Então Sim. veio, né, eu, família, na época o ex-marido trabalhava aqui, então deu tudo certo. Foi só um pouquinho complicado por conta da minha filha mais velha, que na época ela tinha 15 anos, mas hoje já tem seus 30 anos, já tem os filhos, enfim. Mas deu tudo certo, viemos e assim foi, a gente seguiu, né, Se a adaptaram nossa super vida, bem. adaptamos super bem. Estranhei um pouco o calor, mas enfim, faz parte, hoje já estou bem acostumada. E assim foi, nesse meio tempo eu separei, né, depois de quase 23 anos casada, então a minha vida tem duas viradas de chave. Tem aos 40 anos, quando eu saí do sedentarismo, eu era extremamente Paty, eu só te sedentária. pedi uma gentileza, ficar só um pouquinho mais próximo ao sim. microfone. Isso, perfeito. Obrigada. Então, eu era extremamente sedentária até meus 40 anos, então, depois que eu fiz uma cirurgia, coisa e tal, eu disse, eu não quero mais isso para mim, eu saí da posição de vítima, que eu só reclamava, não estava Boa. feliz com a situação que eu vivia, só que eu não fazia nada. Sim. Infelizmente, isso hoje é muito comum, né? Então, eu disse, bom, eu não quero mais isso, eu vou sair do papel de vítima e vou tomar as rédeas da minha vida. Tomei a decisão aí, né, de separar, não foi fácil, mas eu sobrevivi, a gente sempre sobrevive. Sempre sobrevive. Levei algum tempo para tomar esta decisão, que não é fácil, Não. né? Quem dera fosse da noite para o dia. Nós três já passamos por esse Já processo, então a gente sabe Sabem bem bem, como né? é. Sim. Então, separei, aí eu comecei, né, comecei a fazer, fiz um acompanhamento nutricional, na verdade, uma reeducação alimentar, comecei a praticar atividade física, por incrível que pareça, na época eu não gostava de musculação, eu tinha aquela ideia totalmente errada que musculação me deixaria grande, Sim. então eu fiz tudo quanto era tipo de atividades, assim, aleatórias, até que eu fui assaltada, da mão armada saindo do Pilates, daí depois disso comecei a treinar na academia, e como Quase fazendo como é luta para bem se assim. defender. E como eu já estava, o meu percentual de gordura já havia baixado, e tanto é que na época, 10, quase 12 anos atrás, não se falava em um corpo definido, sarado, como falam Sim, hoje, né? não. Na época, eu só queria emagrecer, eu só Exato, queria mudar. era todo mundo pulando naquelas Sim. aeróbicas loucas, Isso, né? na época eu só Polaina. queria mudar. Lembram da época que surgiu o modismo do sem glúten? Sim. Sim. Teve na época que surgiu, era aquilo, nossa. Então eu comecei aí. A nutricionista na época passou um cardápio de sem glúten, outro não, enfim. Então, como eu baixei meu percentual de gordura e quando eu entrei na musculação, meu corpo mudou. Só que mudou e eu não me dei conta disso, sabe? Eu simplesmente fiquei com o corpo definidinho, mais magrinha.
E depois de alguns anos, lá com meus 43 por aí quando começaram os stories no Instagram, a minha filha já, né, já era uma influencer, ela veio do YouTube. Não Que sabia. legal essa A minha parte. filha mais velha, a Então a Vanessa. filha influenciando a mãe, né? Sim, Uhum. e aí eu vi os stories, mas na época os stories eram bem aleatórios mesmo, né? Assim, as pessoas na época não tinham essa coisa de rotina, enfim. Aí até que eu ganhei uma calça da minha filha, a mais nova, a Gabriela, e eu mandei mensagem para Vanessa, filha, a mãe quer fazer os stories. Como que a mãe faz? Ela assim, mãe, diz, oi, gente, e vai. Que É tipo a bom! gente no nosso primeiro, só uma brincadeira no nosso primeiro programa, a gente fez como se não fosse ao ar e ficou muito legal pela Ficou muito nossa legal. naturalidade, É isso que é porque sabe, bacana. fluiu. Que É. legal. Então aí eu comecei, mas era algo muito esporádico, nem sempre eu postava. Então assim, os anos foram passando e quando a minha filha começou a me divulgar de uma certa forma, assim, aleatoriamente também, foram chegando seguidoras. E nisso eu fui me adaptando também, né? E começaram a surgir muitas perguntas. Ai, o que que tu faz? Poxa, teu Uhum. corpo é bonito, aquele velho, Assim, nem nem parece que parece. tu tem Aham. 40 anos. E aí foi crescendo, foi crescendo. E nesse meio tempo também entrou pandemia. Eu segui com a minha rotina de treinos em casa, segui cuidando da minha alimentação, e assim foi. Nesse meio tempo também entrou o climatério, eu fui pega totalmente de surpresa com o climatério, consultei com uma médica que disse que estava tudo bem comigo, mas eu perdi metade dos cabelos, aí nesse meio tempo mudei de médica Tô na também. fase dos cabelos, Então, assim, ó, perdendo. tudo aconteceu na minha vida nesse período dos 44 até a chegada dos 50 anos. Então, aí nos 50 anos eu digo que foi outra virada, porque né, foi confirmada a minha menopausa, fui vovó e comecei um novo amor. Que legal. Então, a partir de 50, os 50 para mim, posso dizer que é um marco. Não vou dizer que não assusta, assusta. Quando eu dei conta, eu disse, assim, gente, esse ano eu vou fazer, né, há 2 anos atrás, eu vou fazer 50 anos, eu digo, nossa. Mas eu me sinto assim tão bem, né, à disposição. Então, não é que eu diga que eu me sinto uma menina, não é isso. Eu tenho muita disposição, né? E é isso. E hoje eu sigo firme. E meu trabalho, né, a minha rotina no Instagram nada mais é nas redes sociais, é de incentivar mulheres a resgatarem a sua autoestima, Sim. porque eu vivi uma fase da minha vida que eu não sabia que era autoestima. Eu até brinco que é assim, né? Hoje eu brinco, na verdade. É que na época que eu estava no auge do colágeno, com meus 20 e tanto, 30 e poucos, eu estava lá, minha autoestima estava no dedão do pé. Na verdade, eu nem sabia que era isso. E hoje, que o meu colágeno está lá no chão, a Aham, minha autoestima está lá em cima. É que verdade, maravilha. esse negócio, né, quando a gente olha para trás, assim, nessa fase que o colágeno tá lá em cima, às vezes tu tá tão perdida no mundo, assim, e É, tanto tentando se achar ainda que tu não te apropria de quem tu é, né? Demora mesmo, assim, é um demora processo, né? bastante. É E, muito medo. e tu imagina que antigamente talvez as mulheres não sabiam, daí passavam por esse processo, chegavam na menopausa, aí sim, aí se buracavam e Meu morriam. Deus, tá A louco. gente ainda tem essa chance ali de estar ali nos 50 e se redescobrindo, Não, eu né? acho que é se reinventando, se reorganizando, se várias coisas, né? Uhum. Até com o nosso movimento aqui, né, das Do nossas 50 camisetas Revolution. do 50 Revolution, que é não mexe com a 50 mais, mas claro, focado no 50 mais, porque a gente já tá com 50, mas a gente também quer trazer essa mulher, já começar a preparar para esse período, porque muitas acabam ficando com medo, não querem nem falar de menopausa, de climatério, de 50 anos. Gente, claro, é aquilo que tu disseste. Assusta, mas depois parece que é libertador. Eu não sei, né? Totalmente. Muito. A gente tá Totalmente. virando tantas chaves, tantas Mas, coisas. ô Paty, só para entender, daí tu te separou e a questão do exercício veio logo em seguida ou veio meio junto, assim? Atividade física, como eu falei, primeiro veio a reeducação É. alimentar. Tá. Aí eu segui fazendo umas atividades aleatórias, eu fiz pilates, eu fiz hidrojump Uhum. e não pensava em academia, porque por mais que eu fizesse reeducação alimentar, é como eu falei para vocês aqui na época, né, 10 anos atrás, Sim. não estava tão em alta como está hoje, Sim. né?
Então, eu sabia que eu precisava fazer atividade física, porque a nutricionista falou para mim, ó, Patrícia, vai agilizar o processo se tu fizer alguma atividade física, né? Então, aí como eu passei por essa situação, que eu sofri um assalto, né, a mão armada, levaram meu carro na frente do Pilates, eu fiquei traumatizada, eu não Uhum. vou mais pro Pilates. Daí, umas amigas disseram, ah, Patrícia, vamos pra academia, coisa e tal. Eu fui na força do ódio. E eu comecei a ir e eu ia todos os dias. E o resultado veio muito rápido porque eu baixei meu percentual de Sim. gordura antes, Sim. Não, e tu Não, cuidava da sabe? alimentação também, né? Isso. é. Então, aí o corpo, a definição do corpo veio fácil, Não, porque eu já, né? não, eu só queria entender esse processo, porque assim, tipo assim, tu primeiro a tua autoestima ali deu uma melhorada com a Foi questão do total. exercício, da alimentação, aí tu Isso. conseguiu fazer um movimento também de deixar esse relacionamento tóxico É, para trás. isso que é impressionante. É porque quando eu vivi aquele casamento que não fazia bem, mas eu era totalmente vítima também, tudo que aconteceu comigo, eu digo que aconteceu porque eu permiti. Tudo, Sim, tudo sempre a a gente nossa, permite, É, com infelizmente a gente certeza. passa por essas No situações porque a gente casamento, em permite. relações de trabalho, Isso. enfim, na nossa vida pessoal, tudo. É, É uma questão de permissão, né? A gente tem que chegar uma hora e dar o basta, chega. isso. O problema é que a gente tem dificuldade de sair do papel de vítima, porque é muito Sim. mais Mas fácil da isso, gente ficar acho que com a reclamando. idade, isso a gente passa a ter mais essa. mas tu Não sabe que sei. às vezes Pra mim foi assim, pelo eu menos. escutei, sabe a Mariana Goldfarb, Sim. aquela ex do Cauã Raymond, que ela Uhum. passou por um relacionamento abusivo e tudo com ele, É. né? E ela fala isso assim que às vezes a pessoa vai se dando conta ali, né? Mas tu às vezes tu tá tão envolvido naquele amor ali, tem tanta assim, esperança que a coisa mude, que sabe que tu vá conseguindo e tal, e tu vai cada vez se enredando mais nessa história, e daí para sair quando é muito difícil, né? Muito difícil, porque são pequenas coisas, não é uma pessoa que vai lá e te enche de porrada. São pessoas, são falas, Sim, são são atitudes, atitudes, né? sim, muitas vezes É muito veladas, né? sutil às vezes, né? Gurias, mas falando em sutileza, vocês querem... acho que agora nós podíamos. Sabe como é que ela também gostou da gente, Ana Paula? Como? Foi com o nosso programa na Sex Shop. Ah, Foi aí que começou nosso Sensacional. tititi pelo direct do É, Instagram. Eu acho que isso é um tema que a gente pode trazer. com a Agora, quando eu Neuza. estava aqui, estava ajustando os microfones, tudo mais com a Lu, ela estava fazendo uma live no TikTok, que por sinal, quem quiser nos seguir, bom, a Paty Silva você já deve estar seguindo, quem não quiser, quer dizer, sigam também, mas podem ir lá nos dar uma forcinha no TikTok também, que a gente anda meio devagar por lá. Depois tem que nos dar umas dicas até. Então isso que vamos perguntar isso Vamos, mas antes, deixa só Nath. ela falar o que é que te Ah, tá. instigou, assim, porque tu também é daquelas um pouco envergonhadas quando se fala em isso. sexo, quando se fala em sex shop, já visitou alguma, tá louca pra ir, como é que é isso, Paty? Antes dos meus 50, por mais que eu tenha mudado, eu tinha essa vergonha, né? Certos tabus em relação a isso. Mas depois dos 50, tudo mudou. E o engraçado é que também eu comecei, né, um namoro, e eu já comecei o namoro, eu já estava na menopausa. E eu falei, foi muito engraçado que assim que a gente começou a namorar, realmente, depois que a gente passou aquele período ali de Sim. conhecer, né? Eu já falei para ele, ó, eu tô na menopausa. Tá, e ele Hoje se eu tô assustou? bem. Não, ele Que tem ficou uns que se assim, assustam, né? né? Eu acho só com a Não. palavra, porque as mulheres se assustam, imagina os homens. Acho que a Tem gente mulher que tá não virada gosta de falar. Tem num, mulher que não gosta de falar também. num Mas trapo fica a velho. dica de falar por que que é importante a gente falar, por que que eu bato tanto nessa tecla, nas minhas redes sociais. Porque estar na menopausa é meio que viver numa caixinha de surpresas, e nem sempre as surpresas que São surgem boas. são agradáveis, Uhum. né? Então, quando eu comecei a namorar, eu estava bem, porque eu estava fazendo, eu sigo fazendo reposição hormonal. Até então, eu estava com meu humor ok, minha autoestima ok, libido ok, tudo ok. Mas como que eu vou garantir que da noite para o dia meu libido não vai, a minha libido não vai baixar? Que eu Sim. não vou ter alterações de humor? E realmente isso aconteceu. Quando a gente estava entrando aí no 6º mês de namoro, eu tive umas crises muito ruins de alterações de humor, tá? Eu Uhum. chorava por tudo. Eu tinha, tipo, Uma um dia eu tristeza, né? queria conquistar o mundo, no outro eu queria me enfiar num Meu buraco. Deus, isso acontece comigo É. muito. Então, como ele sabia que eu estava na menopausa, então foi mais tranquilo, Uhum. né?
E agora, o mais engraçado é que por uma bobeira, assim, eu acabei ficando um período agora sem reposição hormonal, então eu comecei a sentir umas coisas diferentes, fogachos que eu não sentia, eu comecei a sentir agora. Então foi mais tranquilo, eu falei pro meu namorado, olha, amor, infelizmente eu bobeei na questão da reposição hormonal, eu tô assim, assim, então ele me acolhe demais. Ah, que Ah, isso é legal. Mas muito por que bom. isso é importante? Porque eu já falei lá desde o início, Sim. sabe? Então, eu sempre vou bater nessa tecla, por favor, não tenham vergonha. As pessoas que vivem no nosso entorno são as pessoas mais importantes, elas precisam saber que a gente está passando por uma fase que todas as mulheres vão passar. É que Principalmente também. essas que adoram viajar, que não falam Uhum. nada, elas também sentem fogachos. Elas também têm Sentem queda de cabelo, insônia. sentem Sim, sim. insônia. Essa noite eu tive uma, por sinal. Teve insônia de repetição, acordar todo dia às 3 da manhã? Ai, não, essa noite eu dormi super mal. Ô, Eu dormi bem Paty, mal mesmo. Paty, Hum. olha só o seguinte, pra mim, assim, ó, a questão, isso que tu me falou, que tu falou agora, assim, um dia eu tô querendo conquistar o mundo, no outro eu tô assim, meu Deus, Entra tá. pro casulo. É a É. borboleta, É a né? borboleta, É a borboleta. exato, assim, tá, mas assim, quando tu repõe hormônios, né, que eu reponho também, mas eu, por exemplo, parei com o meu antidepressivo, que a minha médica tinha me passado ali na função da menopausa, e eu sinto que talvez possa ser por causa disso, tu faz essa coisa com o antidepressivo também, ou tu fica só nos Não, hormônios? então eu já vou te dar esse conselho. Tá, dá, Ó, aqui é diga. bom porque a gente dá conselhos, gurias. Assim, eu nunca tomei Eu antidepressivo nunca tinha nem remédio tomado. para dormir. Sim. Então, tu precisa ajustar a tua reposição hormonal. Ah, Tu repõe estradiol e progesterona? sim, só que eu também tô sem a progesterona, tô só no Então estradiol. é isso. Então, mas por que tu parou a Eu parei porque progesterona? acabou, e aí eu tinha que Ah, gente, foi hello, Ana Paula. um mês Ah, sem. Eu agora vou entrar com testosterona. Nunca fiz reposição Eu de ainda resto, não eu uso vou começar. É que testosterona. testosterona minha médica não me dá dinheiro nenhum. Eu já Não, a minha é porque pedi. os níveis ainda estão bons, É. mas... Será que Mas não de precisa repente tu tá trocar de com... médica? Pode ser. Nossa, que ela não nos ouça aqui. É. Eu sou dessa, gente. Eu sou assim, ó. Eu sou chata em relação a Mas isso, sabe que eu sábado eu fiz coloração pessoal, que eu trabalho com isso também, e aí uma menina e fiz numa endócrino, recém-formada. Aí ela me falou, testosterona de jeito nenhum. E eu falei. Então, é uma polêmica nessa questão da Não, mas testosterona. é uma polêmica de tudo, de progesterona, de tudo. estrogênio. Isso ela nem falou, ela falou assim, não, progesterona e o estrogel ali, ok, mas a testosterona... Mas, gente, tudo é quantidade. A gente tem sim. que fazer com acompanhamento. Tipo, agora a minha gineco falou, Paty, agora você também precisa visitar uma certa frequência o cardiologista. Tipo, amanhã eu vou fazer minha primeira consulta com cardiologista. Não é simplesmente fazer reposição hormonal. A minha, a Não. cada trimestre eu faço, né? Eu tô sempre em contato com a minha gineco. A testo é um nível bem baixinho. Sim. É somente para Só pra te dar deixar aquele a up. minha ali, ó, no nível que ela deve estar. Sim. O meu estradiol, gente, ele despencou. Ela disse ela assim, Paty, eu não sei como é que tu tá levantando da cama, teu estradiol assim tão baixo. Então eu te aconselho a ver como que eu tenho que estão os voltar. teus níveis de estradiol e Ana, não dá pra Sim, parar assim não. na maluquice. Não dá. tem como. Mas, olha só, também queria saber do negócio das redes sociais. Quando é que deu o boom, assim? Nós tipo precisamos assim? desse boom, nos ajuda aí. Meu boom foi depois da pandemia. Foi depois da Foi pandemia? depois da pandemia. Começou, na verdade, na pandemia, e o boom realmente foi quando eu entrei no climatério, que eu trouxe o assunto. É que ela é bem focada nisso, né? Não, Nós e- estamos vários assuntos também. É um pouco mais difícil É de importante direcionar. vocês terem Nichar. um nicho, É. né? Não, e assim, e tu ali, e consistência, né? Porque eu vejo que tu faz todo consistência. dia. Tem que ser todo e- dia. Confesso que tem dias assim que eu tô de saco cheio. Isso que eu ia te perguntar. Mas existe uma regra, tá? O meu namorado, ele tem muita vergonha. Caiu alguma coisa. É, Dinheiro. deve ter sido meu brinco. O brinco. Meu namorado, ele é uma pessoa extremamente tímida, então ele não aparece nas minhas redes sociais, né? Ele não gosta, então eu tenho que respeitar isso. E eu tenho a minha rotina com ele. Toda sexta-feira eu faço a minha malinha rosa e vou para casa do meu namorado. Fico sexta e sábado malinha lá. rosa. É, a malinha rosa. Eu já fiz até um Ah. vídeo no TikTok mostrando a malinha cor-de-rosa. A bolsa, na verdade. Então, geralmente aos domingos eu sumo, ou sábado, é porque eu preciso. Sim. A gente precisa ter este momento, Sim, porque né? olha, é uma função isso aí de grava coisa e edita e cria assunto. É. Puh,
Isso é uma eu- vida paralela, quase. Não. Isso eu pensei do domingo, gente. Pelo menos eu pensei assim, ó, pelo menos o Ai. domingo, não ter que me preocupar Eu com ontem isso, tirei assim. de folga, na verdade, tirei de folga hoje. Ontem eu até publiquei alguma coisa, hoje eu dei folga. Não, tô dizendo no nosso, não pode Sim. falar de tudo. Ontem eu dei folga também, eu não apareci. Eu acho que a gente tem que se permitir essa folga, pelo amor de Deus, senão perde a graça Saúde também, mental, né? né, Não, também. aí não tem moral nenhuma. É Aí eu não bem sei isso. como é que fica essa questão. E agora eu estou firme no TikTok, que é, por incrível que pareça, lá eu fui bem melhor, mais abraçada, tá? Sim. Assim, Que sabe? louco Parece que lá isso. as mulheres têm muito mais necessidade de falar disso. É como se lá como é que eu vou dizer assim? O Instagram é aquela coisa que parece que ali tem que ser tudo perfeito. Se eu falo muito de menopausa no Instagram, eu sou a chata da menopausa. Boa. Cai bastante os views, elas não gostam, Entendi. sabe? E no Gurias, TikTok olha é só, eu sei que diferente. eu tô sendo bem assim, mas é que assim, como a gente vai fazer esse programa em 2 etapas. number one e number two, a gente vai ter que encerrar o de agora e vamos deixar esse assunto do TikTok e Pode redes ser. pro próximo, pode ser? Pode. Então vamos dando um tchauzinho, mas a gente já tá voltando, tá? Oi, estamos voltando com o nosso Pode Falar de Tudo. Para continuar essa conversa gostosa, eu e Ana Paula Aragonês com Pati Silva, aqui duas Patis, a Zingalha Silva e mais Aragonês aqui sendo Ana Paula. Que confusão, que delícia tudo isso para falar agora. Já dei uns berros que o nosso diretor já fica louco, minha voz foi lá em cima. Pati, a gente quer saber como é essa tua vida com TikTok, Instagram e olha, já dá uma confusão. Como é que tu administra, Paty, assim, conteúdo? Tu faz do Instagram, joga pro TikTok, ou faz do TikTok, joga pro Instagram, um para cada um? Como é que é? Nem tudo, Tá. tá? É porque o TikTok, ele tá com uma cara bem diferente hoje do Instagram. TikTok não é dancinha. TikTok é comunidade, é você dividir a sua dor, né, Sim. com a outra pessoa. Então, eu estou criando a minha comunidade de mulheres 40, 50 a mais no TikTok, Sim. né? O vídeo que eu falei da questão da menopausa, o vídeo que eu falei do dia que eu senti que eu estava com certo ressecamento, e isso atraiu bastante seguidoras, muitas dúvidas que isso é comum, né? E no Instagram ainda existe um certo tabu para a gente falar disso. Sim, então a vida tem que estar mais perfeita no Mais Instagram. perfeita. Quando eu tenho que cuidar do assunto menopausa nos stories do Instagram. Eu já fui Sim. taxada de a chata da menopausa, Uhum. né? Mas no TikTok elas só querem que eu fale disso. Ô, Paty, eu vou te falar, eu falei lá fora, eu vou falar que o vídeo dela que me pegou muito, que eu fiquei assim, muito. Porque eu acho que eu acordei numa noite de insônia. Viu? Eu acho que era isso. Eu não lembro se eu vi no TikTok ou no Instagram, mas era falando tu falando assim, super preocupada com o teu lado financeiro. Isso, foi no TikTok. Foi no TikTok. Porque se no Instagram eu falo isso. Gente, é que todas passamos, principalmente assim, essa mulher nessa faixa dos 50, quando resolve se divorciar, Tem que aos se 40 e poucos, reinventar. que se dedicou a vida inteira ali, né? E que tinha um parceiro para dividir, né? Tudo, e de repente a gente se vê sozinha, tendo que arcar com tudo, então isso assim, dá uma balançada, né? Dá. O que acontece comigo? Eu levei muito tempo para criar coragem para, né, Expor. separar. E depois que eu criei essa coragem, como eu tinha uma certa dependência, não financeira, porque eu sempre trabalhei, Sim. eu tinha uma dependência emocional e financeira, porque eu achava que eu não ia conseguir sobreviver sozinha, mas Sim. sendo que eu trabalhava. Sim, mas até porque se divide contas. Isso. Né? Aí quando eu separei, eu me tornei assim, ó, a super mulher. Eu digo, posso passar o perrengue que for, mas eu não vou pedir nada pra ninguém. Isso me tocou, porque eu tenho muito isso, assim, tipo assim, tipo assim, eu vou aguentar até a última. Isso. Foi É um esse teste. desabafo É um que eu teste. fiz. E muitas mulheres, sabe, quando viram aquele vídeo, se identificaram comigo. Outras disseram que não, você deve pedir ajuda pro seu namorado. Eu assim, não, gente, ele é apenas o meu namorado. Sim. Né? Não, e tu falou da questão de pedir para as tuas filhas também, Isso, assim, não, né? eu não peço. Eu não peço. Nem para minha mãe, menos ainda, porque se eu peço para minha mãe, ai, volta para casa. Sim, tá vendo? Quem mandou? Mas são só fases, o importante é que eu sempre falo, eu tenho saúde, bora trabalhar, e é isso. Vai ver, tava na baixa do hormônio. Também, bem provável que eu estava, mas isso é verdade, e muitas se identificaram, né? Muitas não
passam o maior perrengue no casamento, né? Toda aquela dificuldade e não criam coragem justamente por ter Para não essa ter que passar por dependência, por não isso. ter que E passar por isso. muitas. Exatamente. Ficam ali naquela roubada. Depois a gente fica na roubada também em alguns momentos. Fica. Mas pelo Ó, menos a gente tá livre. Gurias, livre, mas quem isso. não fica enrobada nessa vida é porque, sei lá, não tá vivendo, né? Porque É bem isso. é uma montanha-russa diária e não vamos inventar que não, porque Não vamos tem inventar momentos que de não. felicidade, de tristeza e nem tudo é Disneylândia, né? Quem dera, né? Quem E aí, dera. então, esse negócio do TikTok, que tu falou ali, cria comunidade, tu já tem uns 50 mil, mais de 50 mil Mais de seguidores. 50 mil. Todos os dias eu faço uma live, exceto sextas e sábados, né? Porque eu sou com meu Ela tem que namorado. Eu tô louca pra saber desse namorado, mas já tô até curiosa, porque ela não mostra nas redes. É que ele não surprise. gosta Eu já de vi ele nas gente. redes, eu já vi, já Ele vi. não teria para ver meu namorado, às vezes tem que voltar lá no Instagram. Mas eu já postei no TikTok também. Já não. A Ana Paula já tem uma postada, então. Ixi, ó, memória de menopáusica. Não, então, 50 mil seguidores ali no 50 TikTok, mil, criar todos os comunidade. dias eu comecei a fazer uma live que se chama Papo Menopáusico. Então, ali entram mulheres, é muito engraçado, eu até comentei com vocês há pouco, porque a vantagem da live no TikTok é que ali ela aparece para todo mundo. Não é Sim. tipo o Instagram que é fechadinho. Verdade. Então, na live, nossa, o que chega de seguidoras novas para mim. E é tão engraçado que esse grupão que eu criei, quando entra algum homem perdido, que daí solta alguma piadinha desnecessária, a mulherada cai em cima. Manda vazar. Sai daqui, seu sem noção, aqui é só mulheres. Pô, Paty, não, agora tu falando isso, é verdade, porque assim, né, essa live é legal, porque realmente, como o Instagram, exatamente, tá todo mundo que tu conhece tá ali, e vão te julgar, isso, aquilo, o TikTok é uma terra de ninguém, quase. Sabe que foi, hoje não é tanto. Eu não sei mexer muito bem no TikTok. Mas tu sabe quem me deu a dica? Eu também, Sou bem 0 a 0. eu posto pouco ali, tudo. A Duda, minha filha, eu tenho uma filha de 26 também, que mora no Rio, e aí ela fala, mãe, tu tem que ir pro TikTok. Toda hora ela fala isso, ela bate nessa tecla, tem que ir pro TikTok, porque ali, tipo assim, realmente, quando eu entrei, eu falei, meu Deus, coisa horrível isso aqui que eu dei, mas realmente daqui a pouco ele começa a entender o que tu gosta, É isso aí. né? Nada impede de vocês participarem da live. Daqui a pouco a gente pode fazer um sorteio da camiseta. Isso é super bacana. Trazer esse movimento, sabe? Eu venho falando abertamente de menopausa justamente por isso, para ajudar outras mulheres, para que elas saiam da bolha, mostrar que isso é a nossa realidade, que todas passam por isso, que é Só super não vai importante. passar quem morrer Quem morrer antes, é bem isso. Mas, Paty, então tu quer falar sobre o amor? Eu acho, porque, adoro. sinceramente, deixa eu ver como é que a gente tá de tempo, gurias, vamos agora falar de amor, né? Ai, coisa boa. Porque a gente já falou lá na primeira parte do programa que muitas mulheres nessa fase acabam se separando, enfim, se Isso. divorciando. O índice é alto, inclusive. Altíssimo, bem e cada alto. vez mais, Porque né? eu acho que vem o amadurecimento, e aí alguns sapos a gente passa a não engolir, mas enfim, viveu aquela experiência, tá de saco cheio, vamos lá, bora pra próxima, né? Mas como é que surgiu esse amor? Foi aos Então, 50? Foi aos 50. Foi a minha segunda virada de chave e eu digo que até então foi a melhor de todas, né? Porque o amor é lindo, né? Só pode. E o engraçado é que o meu namorado, ele é amigo de um amigo meu já de muito tempo e a gente nunca se encontrou, nunca nos encontramos. Vocês se conheceram nenhum através evento. dele. Não, assim, a gente fomos apresentados, mas de forma assim, sabe, bem, porque ele chegou na rodinha, na verdade foi assim, eu fiz 50 anos em setembro, né, 2 anos atrás, e eu resolvi fazer o meu pré-cinquentão na Balonê. Adoro. No Ocidente. Amo. Também. E eu tive um namorado antes disso, já fazia um tempo, que inclusive veio a falecer, e eu disse, olha, aquela festa vai ser a minha festa. Eu quero dançar muito, eu quero me divertir, eu vou beber. E eu sou a que bebe, mas não posso passar de 2 tacinhas. Né? Eu também. Eu já nem tive uma. Ana Paula não tá precisando de uma. Eu fui para aquela festa somente para isso, para me divertir. E lá estava, levei balãozinho, as minhas amigas foram. Aí tem esse meu amigo que é DJ, que ele tocava na festa. Estávamos nós lá na rodinha e do nada chega o meu namorado com outro amigo dele. Aí o meu amigo, o Jay, por educação, apresenta. Mas foi muito engraçado que ele apresentou, a impressão que eu tive que ele era gay.
meu namorado. Ah, sim. Olha só a primeira impressão. Ele todo estiloso, Foi a que assim, não de camisa, fica. de óculos branquinhos, assim, coisa e tal. Mas ele ficou ali do meu lado, e ficou naquele papo, nossa, e coisa e tal. Daí ele disse que já me conhecia. Aí eu assim, acho que não é gay. Eu fiquei pensando, né? Enfim, rolou a festa. Sei que era, acho que quase umas 2 horas da manhã, rolou o primeiro beijo. Só que quando rolou o primeiro beijo, olha a situação na cabeça da pessoa. Eu beijando e eu assim, meu Deus, como é que é o nome da criatura? Quem disse que eu lembrava o nome? Né? Já tava Foi. Menopausa. mental. E ficou naquele beijo. A hora que terminou, eu assim, olha só, desculpa, como é que é teu nome mesmo? Gente, que vergonha. Mas o Aí, beijo marcou, pelo jeito, marcou, né? foi muito bom. E dali cada um para sua casa, ou seja, foram no quarto encontro que realmente a gente foi, né? Chegamos ao momento. E até então eu não sabia o que era química no sexo. Todo mundo falava, até pelo meu histórico, coisa e tal, do casamento. E eu achava que isso não existe, isso é papo para louco, né? E depois que, né, que eu comecei a namorar e foi tudo tão diferente, é um namoro tão diferente. Muitas descobertas, né, Paty? É um namoro tão diferente, assim, é tão leve que eu até fiz um vídeo e esse vídeo bombou no TikTok. Falou em sexo, tá caindo um mundo Química aqui, tá é temporal tudo. no nosso estúdio. Então, eu posso dizer que hoje, na verdade, aos 50 anos, eu descobri o que é realmente o namorar. Sim. E eu descobri o que Olha é a só. química no sexo. Vejam, mulheres, isso eu acho que é muito legal esse depoimento que ela está falando, porque muitas mulheres realmente não sabem o que é isso. Não sabem. E Passam não a vida importa se sem vai ser saber. aos 50, aos 60, aos 70, que seja a idade que for, né? Mas se ainda não conhece, vá lá e descubra, né? É Porque engraçado talvez não que esteja com a pessoa certa. quando eu fiz esse vídeo que eu soltei no TikTok, muitas falaram que descobriram isso também a partir de uma determinada idade. Outras disseram assim: eu tô com quase 60 anos, não faço ideia do que seja isso, e casada. É Tá? maluco, mas Nossa, é é real. cada comentário que eu digo, gente. Então eu trago bastante esses assuntos assim, que é justamente para mostrar para as mulheres que isso acontece. Eu vou te né? falar, pra mim, depois que eu me separei também, que eu descobri que era prazer, assim, porque realmente, antes, não sei, é complicado. Eu fui comprovar isso depois dos perfeitinha. 50 anos. E hoje a gente tem a nossa rotina, a gente tem o nosso momento que é sagrado, que é a nossas sextas-feiras, que a gente que ele faz drink, que eu me permito, Mas, que a Paty, gente faz o nosso jantar, que rola a nossa balonê ali interna. sim. Mas também será que também tem a ver isso? Tá, tem a ver assim, eu acho que assim, autoestima, autoconhecimento, tá tudo certo ali, mas tem um momento de vocês, porque o casamento, ele acaba com a rotina da pessoa, eu acho. Do Eu também casal, acho. com a Que, libido, na com verdade, tudo. eles têm acho. durante a semana vocês quase não se veem. A gente se fala todos os dias por vídeo. Sim, mas não tem a rotina do Não acordar, tem a dormir. rotina do Não tem Eu acordar. acho, eu não sei, mas eu acho que é uma grande tendência que isso É o passe a segredo. acontecer. Não sei se é o segredo, porque existem casais que eu Existem acho que que são funcionam felizes super e juntos. funcionam. Mas eu digo assim que eu acho que para essas novas gerações meio que vai acabar se tornando um pouco tendência É que eu acho que é achar ali, eu sempre falo, né, assim, vamos achar nosso oásis, E cada um vai o ter. nosso momento, assim, sabe? Uns Acho que tem que morando na ser. mesma casa, outros não, outros só finais de semana. Tem os que não Mas eu acho que dormem essa juntos, tua casais história, que não dormem é, juntos. banheiros Também. separados, né? É. Mas eu acho que essa história do namoro, assim, eu acho que isso deve ser muito legal. É muito, gente, é muito bom. Que é aquele momento esperado da semana, É bem sabe? isso, é bem É isso. tua Quase malinha pegando um rosa. carro, assim, tu Toda indo pra... sexta-feira eu faço a minha Eu malinha gostei da história da rosa. malinha rosa. Tô louca pra ter uma malinha rosa. Aí Pra ele não te vai me imitar, pra mim buscar. pode ser uma dourada, uma prateada. Aí ele vai me buscar, aí dali geralmente a gente passa no super, e é muito E passar no super engraçado. junto, sexta-feira é tribom. Por isso que eu falo, eu vou voltar até porque agora eu tô fazendo um trabalho que é bastante com adolescentes, né? E a coisa do adolescente, ele é muito, às vezes, criticada porque é uma fase diferente da nossa vida, né? Todas passamos e é difícil, para os pais também. Mas a adolescência tem o seu ar que também me motiva.
que essa coisa do frio na barriga, que isso nos remete à adolescência. Coisa boa, tu pegar, tu preparar tua mala, ver que Isso. roupa que tu vai levar aquele dia, ir no super comprar só aquelas coisinhas gostosas, Ai, que sem lá ter que do comprar arroz e do frango, arroz, feijão. feijão. Ai, Cara, que isso é muito saco. legal, isso me remete um pouco à adolescência. E ele gosta muito, assim, de me surpreender. Ele presta muita atenção nos detalhes. Coisas que eu nunca tive quando casada e depois. Com ele é uma surpresa a todo momento. E o que é muito bacana, que ele não fala o que vai ser, o que vai ter no jantar. Ai, que perfeito, gente. Eu fico sabendo quando a gente vai ao Tá super. vendo, Gê? Eu quero jantar surpresa. Eu fico sabendo quando a gente vai ao super, que eu digo, amor, o que a gente vai comprar? Ah, lembra aquela receita tal? Aí, e esse final de semana, gente, a gente fez uma receita no sábado. Os olhinhos dela chegam a brilhar. Não, mas coisa assim, boa. é muito bacana. Aí, sexta-feira, ele criou um drink inspirado no filme Duna, que ele adora. Então, é muito bacana. Gente, bebo whisky. Uau. Uau, Mas não é. E o problema é que ele se tu tem paladar chato, eu gosto de whisky 18 anos, só marca boa, top, né? Não é John Walker, coisa da vida, assim. Então, eu me permiti. Nunca na minha vida que eu imaginei que em algum momento eu ia beber whisky. Por mais que não é bom para a menopausa, mas por que eu fiz isso? Mas também, de vez em quando. Porque ele é tão querido comigo, sabe? Gente, ele comprou corretivo para mim. E ele acertou a cor. Olha aí, Gê. O homem comprou maquiagem. Não, ele prestou Daqui atenção. a pouco eu vou ter que chamar o G para participar aqui do ele podcast. prestou atenção. Não, mas o Gê faz várias coisas também que eu não vou Ana ficar. Paula, agora eu tô de tá brincadeira. menos pra ti, tá? brincadeira. Ele prestou atenção. O que ele tá fazendo aqui por nós, Poxa, sinceramente, já óbvio, tá fazendo por vários jantares, tá? Vou ter que sair em defesa do diretor. Ele e o Felipe, tá? Então. Não, é verdade, o Gê faz muito. É. Então, isso que me encanta, que ele presta muita atenção nas coisas que eu falo durante a semana, o que eu estou com vontade de comer, tal sobremesa, tal docinho, tal coisa. Daí do corretivo foi muito engraçado que ele viu propaganda dos corretivos da Xiglan. Né? Gente, eu nunca comprei. Da Shein. Da Shein, Aí ele, do nada, chegou lá em casa. Eu assim, amor, chegou o pacote. Pode abrir. É coisa de menina. Quando eu vi, eu assim, sério. O corretivo e o kit de pincéis que eu falei, que eu precisava ter pincéis na casa dele, porque é uma função eu levar e trazer, eu tenho as minhas coisas lá também. Então, até isso, ó. Que legal. Sabe? É então, demais. ele presta muita atenção, assim, Não, é que tu tava falando um negócio assim, eu tô brincando, o G é maravilhoso, ele faz várias coisas que eu não vou nem citar aqui, mas assim, é tu te permitir que alguém cuide de ti, porque eu também tinha essa dificuldade de deixar alguém cuidar de mim, assim, nesses detalhes, assim, sabe? Eu sempre achei que eu tinha que fazer tudo pra todo mundo o tempo inteiro. Energia masculina. E hoje em dia eu deixo o G cuidar, assim, de muita coisa que a gente... Isso é só até a gente voltando, né? Porque hoje as mulheres, nós queremos ser tantas coisas, Exato. enfim, né? Só que muitas vezes a gente acaba deixando essa coisa mais do feminino, deixar que o homem nos cuide. Sim, isso é da essência deles, né? E exato, sem ser assim, né? Sim, não é isso, mimimi. Mas exato, são essas pequenas coisinhas, né? Deixar. Eu poderia, tipo assim, até por conta da menopausa, a bebida não é legal. Eu não tô conseguindo, tá? Tipo, a gente pode fazer até um episódio só sobre isso. E o uísque é muito complicado, né? Mas eu pensei assim, poxa, ele é tão querido comigo, ele me agrada tanto, por que eu vou ser a fresca de um único dia e não é toda sexta-feira? E tu não tá gostando? Tô adorando. Então, curte. Mas assim, gente, é um golinho, do álcool, golinho ou outro que eu dou, mas tem mulheres que dizem, não, isso eu não quero, eu não gosto. Sabe, eu digo, poxa, a gente tem que pesar isso. Exato. Também. A gente vai aprendendo exatamente a equilibrar. E agora eu preciso equilibrar as balanças, porque o nosso papo está encerrando, meninas. A gente podia ficar aqui horas. Poderia, mas acabou por hoje, o que não significa que a Paty Silva não possa vir outra vez no programa, né? Vou adorar, pode convidar que eu venho. Então, o papo tá certo. Gurias, lembrando que não mexe com a 50 mais, pode falar de tudo. A gente tá aqui com a camiseta. Paty Silva, assim, nos segue lá, nos dá aquela moral e participa com a gente, porque sempre aqui no Pode Falar de Tudo a gente traz assuntos bem bacana para vocês. Até o nosso próximo encontro. Tchau, muito obrigada. Tchau.